Fala galerinha do YouTube, começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. Hoje nós vamos falar sobre SQL Server, né? Muita gente me manda mensagem, muita gente manda mensagem para mim no canal do YouTube, perguntando, Rafael, como é que eu faço para usar um comando para criar um banco de dados? Rafael, como é que eu faço para criar uma tabela? Eu não consigo entender como é que faz. Rafael, como é que eu faço para inserir dados em uma tabela? Rafael, como é que eu faço para fazer filtros? Rafael, como é que eu faço para fazer Enerjoy? Então, galera, hoje eu separei esse vídeo especialmente para essa galera que tem dificuldade em estar criando banco de dados, em estar usando o banco de dados para guardar suas tabelas. Hoje eu vou compartilhar com vocês tudo isso, beleza? Mas antes de começar o conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal. Se você não for inscrito no canal, deixar o teu like e comentar aqui embaixo para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante para vocês e possa estar compartilhando com mais pessoas, beleza? A gente está com um problema muito sério no YouTube. O algoritmo não está entregando para todo mundo. Então, cara, compartilha, beleza? E deixa o teu like e comenta, beleza? Então, bora começar. A gente vai usar o Microsoft SQL Server Manager Studio, tá? Eu já meio que coloquei aqui os comandos, mas a gente vai praticar, porque você tem que praticar. Não é somente eu colocar o conteúdo aqui, te explicar o que é que tu tem que fazer e tu não praticar. Você tem que praticar, beleza? Então, bora começar. Comandos, comando para criar um database, um banco de dados, tá? Basicamente, galera, é esse comando aqui, tá? Create database e aqui você vai colocar o nome do banco de dados que você quer criar, tá? Pode ser lojas, pode ser empresa, pode ser mercado. Isso daí vai variar muito de como você quer criar, qual tipo de banco de dados que você quer criar para guardar as tabelas, para guardar as informações, beleza? Nesse exemplo que a gente vai praticar daqui a pouco, eu vou criar aqui o banco de dados chamado empresa, beleza? Então, create database empresa. Vou carregar isso aqui. Perceba que aqui embaixo, ó, comandos concluídos com êxito, tá? A gente vai atualizar aqui, já apareceu o meu banco de dados aqui. Mas perceba que se eu clicar aqui em tabelas, não apareceu nenhuma tabela, porque a gente só criou o banco de dados. Mais para frente, vocês vão ver que a gente vai criar as tabelas e as tabelas vão estar dentro do banco de dados empresa, beleza? Agora, galera, a gente vai usar esse comando chamado use empresa. O que esse comando faz, galera? Se eu não executasse esse comando use empresa, as minhas tabelas iam ser salvas avulso. Elas não iam estar dentro do meu banco de dados, elas iam estar fora, beleza? Então a gente sempre usa esse use empresa para que todas as tabelas que a gente criar no nosso banco de dados, que eles fiquem lá dentro do banco, não fiquem avulso fora, beleza? Então a gente vai carregar isso aqui e vai executar. Comandos concluídos com êxito, beleza? A gente vai atualizar, beleza. Fizemos a parte mais tranquila de todas, né? Agora a gente vai para uma parte intermediária, tá certo? Comando para criar a tabela. Galera, basicamente esse é o comando que você vai precisar para estar criando uma tabela, tá? Claro que não é só isso, tá? Essa é a parte inicial de criar uma tabela. A gente vai digitar um create table e o nome da tabela que a gente quer. Aí a gente vai passar o parêntese, fecha parêntese, ponto e vírgula. Por que que a gente passa isso daqui, galera? A gente vai dar um enter aqui e aqui dentro a gente vai colocar os atributos que vão ter na nossa tabela. ID, nome, CPF, RG, endereço, CEP.
vai depender de acordo com as informações que você quer salvar dentro dessa tabela e também as informações que você quer salvar dentro do seu banco de dados, beleza? Então, galera, basicamente esse aqui é o comando. Deixa eu voltar, tá? Ponto e vírgula. Comando para inserir dados em uma tabela. Então, a gente vai criar a tabela, tá? Quando a gente cria uma tabela, a gente cria as colunas de uma tabela, mas a gente não cria os dados que vão ter dentro das colunas, tá? A tabela, galera, ela é formada de colunas e linhas, tá? Quando a gente cria uma tabela, só a tabela, a gente está criando as colunas. Quando a gente insere dados dentro de uma tabela, a gente está criando as linhas, tá bom? Então, o comando para inserir dados em uma tabela é esse aqui: insert into o nome da tabela que você criou, tá? Values. E aqui, galera, você vai colocar os atributos que você colocou aqui na sua tabela. Mas, galera, tem que ser em ordem. Vamos supor, se aqui eu colocasse ID, um exemplo, tá? ID, nome e CPF. Aqui, galera, teria que ter o ID, o nome e o CPF, tá? Mas tinha que ser por vírgula. ID, vírgula, nome, vírgula, CPF, vírgula, RG, vírgulas, endereço, vírgula, e assim sucessivamente, tá? Mas tinha que ser em ordem, beleza? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Agora, galera, a gente vai começar a desenvolver, a gente vai começar a treinar um pouco do que a gente aprendeu aqui em cima, beleza? Então, aqui, olha, façam duas tabelas, uma de usuário e uma de cliente, com os seguintes atributos: ID, nome, CPF, telefone e endereço, beleza? Então, vamos criar. Basicamente, eu já criei uma de usuário, tá? Mas a gente vai estar criando a de cliente, beleza? Então, pausa o vídeo, tenta fazer, tá? A de cliente no seu computador para ver se você vai conseguir, beleza? Então, galera, basicamente vai seguir a mesma estrutura que eu criei na tabela de usuário, tá? A gente vai colocar o ID, tá? Ele vai ser o inteiro, tá? Ele vai ser quando o usuário digitar o nome, tipo Rafael, ou então digitar Felipe, Ozzy, Rezende, tipo, os nomes vão ter os seus IDs próprios. Rafael vai ter ID 1, Felipe vai ter ID 2, Rezende vai ter ID 3 e assim sucessivamente. O ID não vai se repetir, vai ser gerado automaticamente de um em um, tá? E aqui, galera, vai ser uma primary key, é a chave primária, tá? E Rafael, por que tu colocou not null? Porque, galera, esse campo não pode vir nulo, tá? É imprescindível que esse campo venha nulo, tá bom? Não pode retornar nada nulo, então o campo vazio não pode retornar, tá? O nome, galera, como o nome é texto, né? Como é que a gente representa em SQL o texto? A gente representa usando o varchar e aqui a gente escolhe a quantidade de caracteres que esse nome vai ter, tá? Aqui eu coloco 64, mas não existe nome de pessoa com mais de 64 caracteres, pelo menos eu nunca vi, né? Então, basicamente, se existir um nome com 65 caracteres, a minha tabela vai dar um erro, tá? Vai dar um erro de truncate. Por quê? Porque ultrapassou o número de caracteres no nome, entendeu? Então, aqui é a quantidade máxima de caracteres que essa coluna, essa linha, ela comporta, tá? E not null também é porque eu não quero que retorne coluna vazia, tá certo? Linha vazia para mim. CPF são números,
né? Então a gente usa o int, tá bom? Aqui, galera, eu estou usando somente números no meu CPF. Mas se tiver que botar pontos, se tiver que botar traço, a gente vai usar um varchar também, tá bom? Not null, telefone número inteiro, endereço também, varchar 64. Então a gente vai criar essa primeira tabela. Comandos concluídos com êxito. Vou atualizar aqui, vir em empresas e tabela. Tá aqui, olha, já apareceu a nossa primeira tabela. Se você clicar aqui e ver as colunas, ó, chave primária, ID, nome, CPF, telefone e endereço. Beleza? Tranquilo, galera. Vamos lá. Vamos continuar. Agora a gente vai precisar da segunda tabela, que é a tabela de cliente. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Create table cliente. Abre e fecha, ponto e vírgula. Vamos lá. ID int identity 1 por 1 primary key not null. Beleza? Nome é um varchar de 64 not null. CPF é um int not null. Telefone é um int not null. E o endereço. Endereço é um varchar de 64 também not null. Beleza? Finalizamos aqui a nossa segunda tabela. A gente confere ID, nome, CPF, telefone, endereço. Beleza, tá certinho. Vamos carregar. Executar comandos concluídos com êxito. A gente dá uma atualizada e vai aparecer aqui as nossas duas tabelas criadas. Beleza? Se vocês não conseguiram fazer, galera, pausem esse vídeo nesse momento agora. Vão lá pro SQL de vocês e comecem a fazer até dar certo, galera. Beleza? Até dar certo. Tranquilo? Então agora vamos para mais. Insira 3 linhas de informações. Então a gente vai ter que criar 3 linhas de informações em cada tabela. Beleza? Então bora lá. Vamos lá. Insert into usuário. Beleza? Aí eu vou colocar aqui uma coisa muito importante, tá? Aqui, galera, o ID a gente não vai precisar pôr aqui, tá? A gente não vai precisar pôr aqui. Por quê? Porque ele gera automaticamente no sistema. Automaticamente no sistema, o ID vai ser gerado. Então, a gente não precisa colocar ID, escrever ID aqui. A gente começa pelo nome. Nome, CPF, telefone. Perceba que aparece já embaixo se a gente quiser, ó, endereço, tá? Values. E aqui embaixo a gente vai abrir 3 parênteses. O nome, ele é uma string ou ele é um número? Ele é um nome, então ele é uma string. Então a gente vai passar aspas. Aspas, não sei, não me lembro se é aspas simples, eu acho que é aspas simples. Vírgula. O CPF é número, então a gente não vai precisar passar aspas. Vírgula. Telefone também não. E endereço. Endereço a gente vai precisar. Fecha. O que que a gente faz agora? A gente copia, cola, copia e cola.
mesma coisa aqui embaixo. Passa vírgula, vírgula. Aqui a gente vai escrever Rafael, Breno, Oz. Aqui a gente vai passar o CPF. 591. CPF aleatório, tá? Aqui, telefone. Aqui é o endereço. Vou botar aqui, sei lá, Avenida Efigênio Salles. Aqui é Cidade Nova. E aqui é a, sei lá, Ponta Negra. Um exemplo, tá bom? Beleza. Feito isso, galera, a gente já colocou o nome, o CPF, o telefone e o endereço. A gente vai carregar isso aqui. Gestor, aritmético, converte expressão do tipo de dados inteiro. Foi finalizado. Vamos ver aqui se rodou. Ela. Como é que a gente faz para ver? A gente vai dar um select ao from usuário. A gente vai verificar se as informações foram inseridas. Não foram inseridas. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver agora. Agora. 3 linhas inseridas, tá? Como é que eu sei que essas linhas foram inseridas? Basicamente, a gente vem aqui, dá um select asterisco from usuário para ver a nossa tabela preenchida. Beleza? Safe, olha aqui o ID automático. 2, 3 e 4. 1, 2, 3. Beleza? Safe. Beleza. Agora, galera, a gente tem que fazer a mesma coisa para a tabela de cliente. Então, a gente vai criar aqui cliente. É os mesmos campos, né? São os mesmos campos, tá? A gente só vai alterar aqui os nomes das pessoas e as informações, certo? Eu vou colocar aqui o Newton, Augusto, Rezende. Vou alterar aqui o final. 26, 7, 28, vou deixar. Alterar aqui 80, 79, 78. E vou deixar os mesmos endereços, tá? Beleza, vamos carregar isso aqui. Safe carregou. Como é que a gente sabe? A gente dá um select cliente. Carrega. E tá aqui, galera. ID, nome, CPF, telefone e endereço. Beleza? Então, lembrando, pausa o vídeo se não deu certo para vocês e refaçam até dar certo. Tranquilo? Então agora, galera, vamos começar as nossas consultas, beleza? Crie uma consulta que retorne quantas linhas há na tabela. Então a gente sabe que tem 3 linhas, né? Cada tabela tem 3 linhas. Mas aí, aqui é apenas um exemplo. Quando você for trabalhar no dia a dia, você vai ver que vai ter tabelas com mais de 1 milhão de linhas. Mais de 1 milhão de linhas. Então, tipo, você não vai, tipo,
ir descendo, né, baixando aqui e tal, para contar quantas linhas vai ter. Você vai ter que dar um comando usando SQL para saber quantas linhas aquela tabela possui, beleza? Então, galera, o que é que a gente vai fazer? Basicamente, a gente é bem simples, galera. Se a pessoa falar para mim, ah, fulano de tal, quero saber quantas linhas tem nessa tabela. Independente da coluna, independente, galera. Vocês vão fazer assim. Vocês vão dar um select, tá? Count, abre parêntese, fecha parêntese. Você vai escolher uma coluna. Pode ser nome, nome, from, usuário. Basicamente, galera, a gente está selecionando a coluna nome usando o count para contar quantas linhas tem na tabela usuário, certo? Quando você fizer isso e rodar aqui, vai aparecer aqui, olha, 3, porque a gente tem 3 linhas. Então deu certo. Mas perceba que aqui em cima apareceu nenhum nome na coluna, né? De coluna. Então, como é que a gente faz para colocar, sei lá, total de linhas? A gente vai colocar um alias, a gente vai colocar as total underline linhas. E a gente vai rodar isso aqui agora. Olha só, total de linhas. Então apareceu 3. Beleza? Então, galera, vocês poderiam fazer isso com qualquer coluna. Vamos supor que eu quero fazer com a coluna CPF. A gente coloca CPF aqui. 3. É a mesma coisa, independentemente. Beleza? Ok, deixa o nome aqui. Tranquilo. Beleza. Primeira consulta a gente já fez. Já retornou quantas linhas há nessa tabela, né? Beleza. Crie uma consulta que retorne quantas linhas... não. Crie uma consulta que retorne somente os nomes de uma tabela. Somente os nomes de uma tabela. Beleza. Vamos lembrar que a tabela tem ID, nome, CPF, telefone e endereço. Então agora você tem que fazer uma consulta que me traga somente a coluna nome. Como é que a gente faz isso? Galera, é muito simples, tá? A gente vai dar um select, selecionar, tá? O nome da coluna. Vou dar aqui um from da tabela usuário. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, galera? Eu quero que me retorne somente os nomes de uma tabela, tá? Selecionar o nome usando o from da tabela usuários. Então, a gente vai carregar isso aqui e vai executar. E o que foi que me trouxe? Somente a coluna de nomes. Ah, Rafael, mas eu poderia trazer somente a coluna CPF? Sim, só colocar aqui, galera, CPF. Mesmo comando, executa e aqui estão todos os CPFs. Ah, Rafael, mas eu queria trazer do endereço. Tem como? Tem, claro. Só você colocar aqui no lugar de CPF, você coloca o endereço e executa. Tá aqui. Beleza, galera? Então é basicamente assim que funciona. Ah, Rafael, mas eu queria trazer o nome e o endereço. Posso? Pode. Você passa uma vírgula e escreve endereço. Carrega isso aqui e executa. Nome e endereço. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Faça um inner join com as duas tabelas. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar as duas tabelas para que elas apareçam juntas aqui na base, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar um select. Vamos usar o alias, tá? Qual alias, Rafa? A ponto nome
vírgula, b ponto nome. From usuário com ilhas A, inner join B, certo? Agora, galera, a gente vai dar um on, vou dar um on aqui embaixo, e vou colocar A ponto nome é igual a B ponto nome. Beleza? Para ver se isso aqui vai rodar. B inválido. Deixa eu ver se eu consigo fazer com ID. 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 Bora ver se vai rodar. Por que que tá dando errado aqui? É. Ah, tá aqui. Agora, galera. Agora vai dar certo. Esqueci de colocar o cliente. Esqueci de colocar o cliente. InnerJoy. Selecionar o ID da tabela A, tá? Que é o usuário. E o ID da tabela B, que é cliente. A gente vai rodar aqui agora. E aqui trouxe, ó. Trouxemos o ID. Ah, Rafael, mas eu queria ver o resto da tabela. Simples. Só você colocar aqui, ó. A ponto nome, vírgula, B ponto nome. Vou rodar isso aqui. E aí vai trazer o nome da tabela A e da tabela B. E assim sucessivamente. Peço desculpas pelo erro aqui do Enerjoy, que eu precisava colocar o nome também da tabela, senão como é que ele ia entender, né? Se eu estava referenciando aqui a minha tabela A, usuário, e a Enerjoy, que é pegando a outra tabela, que no caso é cliente, como é que ia saber, né? Então a gente tem que pôr aqui, tá? Beleza. Então, galera, basicamente era esse vídeo hoje que eu vinha trazer para vocês, né? Ensinar esses comandos aí, que muita gente me manda mensagem. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixa teu like e comenta aqui embaixo. Um forte abraço a todos e fui!